Oi, tudo bem? A ideia desse vídeo veio da Camila, que perguntou sobre exemplos de como melhorar a experiência do usuário tem resultados na prática, ou seja, né, me mostra o que acontece quando a gente pensa em experiência do usuário, quando a gente melhora, quando a gente tem esse foco no design. Então eu queria falar de 4 exemplos hoje. Um, sobre como uma alteração de padrão, que é um negócio super simples, pode derrubar vendas ou até no extremo salvar vidas. 2, como a Disney usa técnicas de design para aumentar a receita e melhorar a experiência das pessoas que frequentam os parques. 3, como um botão rendeu 300 milhões de dólares num ano para um e-commerce. E 4, como um software mal projetado quase matou um menino de overdose. Meu nome é Emerson, esse é o canal da Round Pegs. Aqui a gente fala sobre como tirar sua ideia do papel rápido sem ter que usar código. E se isso te interessa, se inscreve aqui no canal para acompanhar os cursos, materiais. E na descrição do vídeo a gente tem também um linkzinho para o nosso site. Lá você pode botar o seu e-mail e receber também materiais exclusivos, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar do poder dos padrões. E vamos começar com o exemplo das vendas, né? Que é um pouco mais simples. Aliás, esse foi um dos primeiros exemplos de usabilidade que eu vi. Foi com a Karen Nassif lá em 2003, se eu não me engano. E faz um tempo, né? E é o seguinte, tinha uma empresa que oferecia seguros para carro. E os corretores, as corretoras entravam no sistema para fazer o orçamento. Daí, normal. Então você colocava lá a marca do carro, modelo, ano, o gênero de quem vai dirigir, beleza. Tudo também informação tranquila de colocar para qualquer cotação. E aí, modelo do carro, você devia ter talvez uma caixinha de texto onde você digita ou busca ali qual é o modelo. Ano talvez fosse uma coisa parecida, nem vem ao caso. Só que no gênero, o que acontece? Você tinha ali o que a gente chama de radio button, sabe? É um botão circular, que se você marca esse, você desmarca o outro. Se marca o outro, desmarca esse. O que faz sentido, né? Porque vai escolher uma coisa ou a outra. Até aí, beleza também. Mas o que aconteceu? Eles projetaram esse botão, esses radio buttons, com o masculino como padrão. Ou seja, se você passasse batido no formulário, ele já estava masculino marcado e ia seguir assim. O que aconteceu? Seguro de carro para mulher tende a ter um valor mais baixo. E aí, numa pesquisa, eles viram que às vezes os corretores passavam batido ali e estavam com uma mulher no telefone orçando ou falando por e-mail, enfim, e orçavam o seguro com gênero masculino, que é mais caro. Então, na comparação, é muito provável que a pessoa tivesse ali um seguro dessa corretora com valor mais alto do que do concorrente, não porque eles cobravam mais caro, mas simplesmente porque um estava orçado como feminino e um como masculino. Então a seguradora perdia a venda por uma bobagem, né? Aliás, por uma bobagem não, por um problema de design. E é interessante, se a gente for olhar em volta, a gente percebe que a gente acaba aceitando muita coisa, sabe? Então, sei lá, se você fosse pedir um hambúrguer numa padaria, você dificilmente ia falar que você quer um x-salada, mas coloca também um pouquinho de cebola picada, coloca picles. A gente não ia pensar desse jeito, né? A gente esquece dessas opções. Mas te oferecerem um Big Mac, você já vai comer o lanche com tudo que tá ali, é o padrão, né? Então, você até pode pedir para mudar, tudo bem, quero sem cebola, quero sem queijo, mas não é o mais comum, né? Então, às vezes a gente esquece. É igual no exemplo da seguradora. Ou a gente acha que não vale o esforço. Então, você, por exemplo, você por acaso gastou tempo mudando o interfone da sua casa? Provavelmente não. Provavelmente já veio um, você deixou lá e seguiu sua vida. Porque a gente acha que não vale a pena mudar, né? Ou então, se a empresa te paga por um banco, você segue com conta naquele banco. Ainda, se a sua mãe comprava um detergente de uma marca X, talvez você ainda compre da mesma marca. É normal. A gente é muito afeito a padrões, né? A gente não vai ficar mudando cada vírgula. Pode ser que você mude, pode ser que você diga, não, mas eu mudei, eu tenho conta em banco digital, eu uso outro detergente, beleza. Mas a gente tem que lembrar sempre, né? Você não é o usuário. O usuário é uma pessoa, você é outra pessoa. Na média, a gente não muda o padrão com muita frequência. Então vamos lá para outro exemplo. E ainda falando sobre padrões, né? Tem coisas que a gente diz que são opt-in e opt-out. Qual que é a diferença? Opt-in é uma coisa que a gente pede. Você clica ali, quero receber e-mails com materiais, não sei o quê.
Opt-out é quando você pede para sair. Você diz, não quero, não aceito que me contatem por telefone, X. E um exemplo onde isso faz uma tremenda, tremenda diferença é em doação de órgãos. Você tem países como a Alemanha e o Reino Unido, que o padrão é a pessoa não ser doadora. Então, você está lá vivendo sua vida, você não é doador. Se você quiser ser, você vai lá, preenche um formulário. Talvez seja online, mas enfim, preenche um formulário e aí você passa a ser. Ou seja, você tem algum esforço, provavelmente baixo, mas você tem algum esforço para se tornar doador de órgãos. Não é automático, não é padrão. Nesses países, a taxa de doadores é por volta de 15% da população. Já em países em que o jeito é diferente, né, em que é o oposto, o padrão é você sim ser doador, e você precisa se manifestar no formulário online, para deixar de ser, vamos ver quais são os números. Tem países como a França, a Áustria, em que funciona desse jeito. Se você não fizer nada, você já é, por padrão, doador de órgãos. Nesses lugares você chega a 99,9% da população como sim doadora. No fim das contas, essa mudança acaba até salvando vidas, né? Porque você vai ter muito mais gente em condição de doar órgãos por causa dessa pequena variação do padrão, de novo, né? Do poder dos padrões. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, aliás, fazendo um parênteses, né? Então a ideia é que você simplesmente manifeste o interesse para a família em vida, né? E aí eles que são quem tomam a decisão. Com isso, com esse formato, a gente já está numa média de 50%. Então, fechando parênteses aqui, já deixa a sua família avisada, doe órgãos, salve vidas. Mas voltando, né? Você percebe a diferença, 15% para 99%. Por quê? Porque a gente não mexe tanto nos padrões. Então, putz, não, eu quero doar órgãos, mas putz, vou ter que preencher um formulário, vou ter que fazer não sei o quê, depois eu vejo isso. Agora, se já tá, já tá. E você não faz nada. Até faz um teste. No seu computador mesmo, no seu celular, vai no Wi-Fi para procurar as redes. Vai ter rede com nome engraçadinho, vai ter rede com o nome da pessoa, do cachorro, e vai ter também uma rede que vai chamar tipo Claro Wi-Fi, Vivo Fibra, Live Team, TP-Link, sabe? Porque a pessoa simplesmente não mudou. E por que não mudou o Wi-Fi? Porque tá lá. Por que eu vou me dar o trabalho de mudar? Então, é muito comum que seja uma parte gigantesca, seja uma parte pequena das pessoas, mas ainda é relevante, siga com os padrões. Então, sabe aquela história do Homem-Aranha de grandes poderes, grandes responsabilidades? Se a gente vai definir os padrões, a gente tem junto uma grande responsabilidade. Outro exemplo que eu comentei, a Disney. Como que a Disney consegue melhorar a experiência e aumentar vendas ao mesmo tempo? Bom, eles investiram uma grana num negócio que chama de Magic Band. Aliás, eu não fui para Disney, né? Mas tem um case muito legal da Capgemini, tem o link aqui também na descrição do vídeo. E vamos falar sobre esse case. O que eles criaram? Essa Magic Band é uma pulseira que tem um monte de tecnologia embarcada. Você tem um chip ali que vai saber quem é você, vai se comunicar com os servidores, enfim, tudo que você possa imaginar. E só que eles não vendem isso, não colocam isso, né, como uma coisa de alta tecnologia, realidade aumentada. Não, é uma pulseira mágica, né? E o que ela faz? Por que aquela pulseira mágica? Aliás, porque o importante não é a tecnologia que está nela. O importante é a experiência que ela proporciona, que é uma experiência mágica, né? Por que mágica? O que ela faz? Ela não faz nada demais, ela te identifica, ponto. Que é uma coisa muito simples. Isso serve para tudo ali. Serve para você abrir a porta do seu quarto no hotel, serve para você entrar num brinquedo que você agendou antes, serve para você fazer compras ali no parque. E também, aí tem uma parte já mais mágica, serve para os personagens que você gosta de cumprimentarem, falarem feliz aniversário, enfim. Porque, claro, você está sendo identificado em qualquer lugar que você anda. Mas eu falei que você pode agendar, né, atrações, entrar em coisas com essas pulseiras. Então eu marco lá que 3 da tarde eu vou lá, eu chego, me identifica fácil, beleza. O que acontece com esse sistema de atendimento? Eles conseguiram receber muito mais gente nas atrações, porque eles passam a ter previsibilidade. Não é que parece que tem gente pelo parque. Não, eu sei exatamente quanta gente e quem está onde, indo para onde, o que agendou. Então, com isso, o que eles tiveram de resultados? Vamos lá. 90% de avaliação de muito bom ou excelente pelos frequentadores. 3.000 visitantes a mais, porque eles passaram a ter essa previsão dos agendamentos. Eles redesenharam as lojas, né, os quiosques, e com isso eles aumentaram a margem de lucro em 20%.
Para concluir, todas essas coisas ali com a tal da pulseirinha, eles chegaram à conclusão de que em um ano, esse projeto rendeu 10 vezes o que eles investiram. Imagina no longo prazo, né? Um botão de 300 milhões de dólares. O que é isso? Esse é um caso muito interessante. O botão de 300 milhões de dólares. É uma história do Jared Spool, que é uma referência super bacana de experiência do usuário. Ele conta isso num livro de outro autor super legal também, que é o Luke Wroblewski. Aliás, o Luke tem um nome tão difícil, Wroblewski, né, com W, que o site dele é lukew.com, que Wroblewski é impossível de escrever sem Google, né, tipo Schwarzenegger. Mas voltando, a história do botão, ele conta. Imagina um formulário muito simples, um formulário que tem lá e-mail, senha, um botãozinho de entrar, um botãozinho de cadastrar e um link, esqueci minha senha. Não tem muito como errar, né? Parece muito simples. Só que isso fez uma diferença de 300 milhões de dólares em um ano. Né? Vários exemplos aqui são em um ano, inclusive. E não era um formulário difícil de usar, né? Você sabe o que você tem que fazer. É um formulário de ou entra ou se cadastra. O que acontece? Esse formulário estava no e-commerce, grande, né? Óbvio, por isso que tem todos esses números também. Na etapa de conclusão da venda. Qual que era a lógica? Você está lá, você escolheu o produto, adicionou o carrinho, clicou em concluir a compra, e o site te pergunta, né? Ele te pede ou para você entrar ou para se cadastrar. Quem já está cadastrado vai seguir, já tem endereço, etc. Quem não está vai se cadastrar. Parece razoável, né? Mas o que acontece? Nem sempre as pessoas se comportam como a gente imagina. Então o pessoal do Jared Spool fez um teste de usabilidade. Teste de usabilidade quando você traz pessoas individualmente, né? Para testar usar o seu site como se fosse uma situação real, e você vai anotando o que elas estão fazendo, o que elas falam, o que elas acham, enfim. Uma pessoa nesse teste falou o seguinte, eu não estou aqui para começar um relacionamento, eu só quero fazer uma compra, né? Uma comprinha sem compromisso, casual shopping, enfim. Tinha gente que tinha preguiça, enfim, tinha preocupação com privacidade, nem todo mundo queria se cadastrar. Lógico, a grande maioria se cadastrava, no fim das contas, senão o e-commerce já tinha falido, mas tinha gente que era um ruído, sabe? E aí, quando você tem um ruído, às vezes a pessoa vai lá, ela é perseverante, fala, tá bom, vou me cadastrar. Às vezes ela esquece, abandona, enfim. Como é que eles resolveram? Eles simplesmente tiraram o botão de se cadastrar e mudaram o fluxo para te pedir um e-mail, você continua. Se você já tem cadastro, ele te identifica, segue o jogo. Se você não tem, ele diz, oi, vou precisar de alguns dados seus, você não precisa se cadastrar, mas se quiser pode, sabe? Mas no fim, se você quiser ter acesso mais rápido, etc., você pode fazer um cadastro. Se não, não precisa. Parece a mesma coisa, né? Mas olha só a diferença. Imagina, vamos voltar no tempo, lá para anos 90, assim, você pedia pizza por telefone. Imagina que você liga para minha pizzaria, você fala, eu quero uma pizza assim, assim, assado. Ah, beleza. Você já comprou aqui antes? Não? Ah, tudo bem. Qual que é seu endereço, então? Bom, você quer me mandar pizza, né? Meu endereço é rua tal. Ah, e como é que você vai pagar? Vou pagar com um cartão, vou pagar com dinheiro. Ah, beleza. Então tá bom. Então, anotei aqui, vou te mandar a pizza. Ok. Imagina que você me ligou e falou assim, tá, mas você já comprou comigo antes? Não. Então é obrigatório eu fazer o seu cadastro. Eu vou te pedir dados, porque senão eu não te atendo. Se você não fizer o cadastro aqui na minha pizzaria, você fala, pô, nunca comi aí, isso é ruim a pizza, eu vou fazer um cadastro. Os dados são praticamente os mesmos, né? A diferença talvez seja que você cria uma senha ou não cria uma senha. Mas faz diferença na cabeça das pessoas, faz diferença para a gente. E essa mudança de fluxo gerou 300 milhões de dólares a mais de faturamento num ano. Imagina no longo prazo também, né? Então, olha como uma diferença de abordagem, basicamente, porque na prática eu também vou pedir seu endereço, também vou pedir seu cartão, também vou pedir seu CPF, enfim. Só a forma como eu abordo isso gerou muito resultado. Vamos para o último exemplo agora? Queria falar de um problema extremo de usabilidade, de um design que não foi muito bem pensado, não foi muito bem feito e quase matou um menino de overdose de remédio. E de remédio antibiótico ainda, uma coisa, enfim, não deveria acontecer. Essa é uma história real, está num livro de 2015, que chama The Digital Doctor. E a história é a seguinte, tinha um menino, o Pablo, que tinha uma doença rara. Então era mais ou menos comum que ele visitasse o hospital. Ele estava ali no hospital, estava internado para fazer exame de rotina e tomando os remédios que ele costuma tomar, mas algumas coisas próprias do exame, beleza, nada demais.
A mãe dele estava no hospital também, inclusive, só que ela estava acompanhando o irmão mais novo dele, que estava numa situação um pouquinho mais complicada, era mais novo também, precisava de mais atenção. Bom, o Pablo começou a se sentir mal, fraco, meio tonto, chamaram a equipe médica responsável e eles foram olhar o prontuário dele, coisa mais normal do mundo, né? Perceberam que ele tinha tomado Septra, que é um antibiótico tranquilo, que ele já tomava, só que ele tomou 38 comprimidos e meio, em vez de tomar um, que era a dose normal dele, 38,5. Aí eles correram, chamaram o controle de intoxicação de São Francisco, que ninguém nunca tinha ouvido falar, né, numa história de intoxicação desse nível, nem por Septra e nem nenhum outro antibiótico, inclusive, né? Ficaram em pânico, não tinha caso disso na literatura médica. Enfim, aí a mãe do Pablo ficou lá, né, rezando, acompanhando, enfim, ele começou a convulsionar, parou de respirar, teve aquela coisa, aquela imagem meio do seriado House, sabe, assim, tu fala, putz, ferrou. A equipe médica toda preocupada, achando que ele tinha morrido. Como é que isso aconteceu? Tem uma história que diz que um acidente de avião não tem um motivo, né? Pelo menos tem vários, porque você tem alguns pontos de controle. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Algumas decisões questionáveis de design e de experiência do usuário que aconteceram. Vamos começar do começo, então. Ele estava no hospital dos 10 melhores dos Estados Unidos. E como que eles conseguiram errar tanto, né? Dar uma dose 38 vezes maior do que o que deveria. Que é um remédio simples, remédio do dia a dia, né? Bom, o contexto é, o hospital tinha digitalizado a maior parte dos processos recentemente. Então, como é que funcionaria antes, tá? Antes alguém ia ter escrito num papel, Spectra, uma dose, 2 vezes ao dia. A pessoa ia entregar, o pessoal da farmácia ia ler, ia pegar o remédio, separar, botar num potinho, depois entregar para a enfermagem. Claro, estou falando uma versão simplificada, né? O autor desse livro, ele diz que chegam a ser 50 etapas, chegavam a ser 50 etapas nesse processo. 50 etapas de trabalho de gente, né? Trabalho humano pode gerar erros. Aliás, em cada 15 pacientes hospitalizados tinham algum efeito adverso dessa medicação, muitas vezes por algum erro nesse processo. Dessa medicação não, né? De todas, na verdade, no hospital. Qual que foi a solução, então, que eles encontraram? Digitalizar, claro, né? Tornar as coisas à prova de erro humano. Então a gente evita que a pessoa faça a conta na mão, que ela faça uma letra que alguém não entendeu. A pessoa vai escanear um código de barras em vez de olhar os dois ali. A prova de erro, né? Foi o que o hospital fez e faz muito sentido, né? Só que os sistemas têm que funcionar bem, têm que ser bem projetados, têm que ser bem desenhados ali, né? Aí entra o design, o projeto, entra a usabilidade, a experiência do usuário. Então vamos ver como é que esse erro foi possível. Primeiro, o sistema podia simplesmente bloquear, né? Se a dose normal é um comprimido, você está botando 38, ele podia falar, não, isso aí eu não aceito. Mas é um hospital universitário, tem muito paciente de doença rara, então tem casos que é normal mesmo, você tomar uma dose 10 vezes maior, enfim. Então isso tem que ser possível, não dá para eu bloquear de cara. Então beleza, eu vou confirmar com você se é isso que é para você fazer. E como é que isso acontece? A pessoa foi lá, colocou a dose nesse sisteminha que está aparecendo aqui, e botou ali, o paciente pesa 38,6 quilos, o sistema multiplicou por 5 e disse, olha, seriam 193 miligramas desse medicamento, eu, sistema, recomendo arredondar para 160, que é o comprimido mais próximo. Pode ser? Como essa diferença é maior que 5%, confirme com a equipe médica. Tá bom. A enfermeira foi lá, mandou, a pessoa da enfermagem, da farmácia, na verdade, foi lá, mandou uma mensagem, falou, olha, paciente Pablo vai tomar Spectra, em vez de 193, pode ser 160 miligramas? Confirmado, 160 miligramas. Simples. Resolvido. A pessoa foi lá no sistema com isso na cabeça, 160 miligramas. Ela viu essa tela aqui. A dose está diferente do indicado, então ela tem que botar ali, pensou, né, 160 miligramas, ok, avançar. Só que o que aconteceu? Ela achou que ela tinha colocado uma dose de 160 miligramas 2 vezes ao dia. Mas não, ela mudou para 160 miligramas por quilo vezes o peso do menino. Ou seja, isso dá 6.160 miligramas ou 38 comprimidos e meio. Isso por quê? Porque o sistema, ele aceita
tanto que você diga miligrama por quilo, quanto miligrama em geral. Então tem as duas variações, o sistema aceita as duas. Porém, ele vem com um padrão já marcado. O padrão é miligrama por quilo. Então, se eu estiver botando ali 1000 miligramas, eu tenho que lembrar de clicar, mas não é por quilo, é 1000 miligramas, ponto final. É o padrão. Se eu não mudar nada, ele vai calcular. Então, você quer isso vezes o peso da pessoa, dá tanto. E aí você me pergunta, tá, foi um erro, beleza, mas o sistema não alerta que a dose é muito alta? Sim, ele alerta. Só que isso é comum. É comum a dose ser um pouco mais do que o normal. Então, olha só, esse hospital ele tem 350 mil prescrições de remédio por mês. E ele dá alerta para a equipe de farmácia em quase metade. Então, você tem ali 175 mil, arredondando, alertas por mês. Obviamente, isso vira paisagem. Ninguém está nem aí para 170 mil alertas. É o normal, metade dos remédios tem isso. Para a equipe médica, um pouco menos. Para a equipe médica, ele dispara só 17 mil mensagens por mês. Então, também, ninguém vai ficar prestando muita atenção. Isso vira ruído ambiente. Se você já teve numa internação, inclusive, você deve lembrar que é meio por aí, né? Tudo bipa, tudo tem mensagem, parece que o mundo vai acabar. Nesse hospital, inclusive, eles contaram que a cada dia as camas de UTI tinham 15 mil alertas sonoros por dia. 15 mil. Então, ninguém presta atenção. É tipo na feira, sabe? É tanta gente gritando que vira ruído ambiente. E vamos ver o alerta aqui. Esse é o alerta que as pessoas viam. Você bate o olho e você vê o quê? 160 miligramas a cada 12 horas. Isso é o que nosso olhar vai primeiro. E a gente tem uma coisa que chama viés de confirmação. Então a gente já está propenso a achar que aquilo vai estar certo ali. Então você botou 160, você viu 160, bateu, é isso mesmo. Como que isso podia ser? De repente podia comparar com a dose normal, podia te avisar que a dose é muito maior, enfim. Mas, de novo, os alertas existem. Isso é o alerta, inclusive, né? Talvez ele devesse ser diferente para quando é 10%, para quando é 1000%. Mas foi assim que eles fizeram. Bom, segue o jogo. O pedido foi para frente. Quem cuidou de pegar os comprimidos, em vez de ser uma pessoa, foi um robozinho de apenas 7 milhões de dólares que eles tinham ali. E estava ali tudo aprovado, a equipe médica deu ok, a pessoa confirmou, então o robô foi lá e pegou os 38 comprimidos e meio. Talvez, se fosse alguém, a pessoa estranhasse pegar tanto comprimido ali, talvez. O robô não estranhou, seguiu. A última etapa, a enfermeira foi levar esses medicamentos para o coitado do Pablo, que estava internado. Claro que ela achou estranho, 38 comprimidos e meio, mas escaneou o código, bateu, estava ali na receita, e olha só, mais um ponto nessa história. Como é muito importante para o hospital que os remédios sejam dados sempre na hora certa, tem um sistema automatizado que avisa se alguém está mais de meia hora fora do previsto. Fala, ó, fulana ainda não levou o remédio do ciclano, está mais de meia hora atrasada, enfim, é um dedo duro ali. Que tem lógica, né? Porém, isso faz com que as pessoas que entregam os remédios fiquem sempre olhando a hora e com medo de tomar bronca do sistema, né? Então ela não queria incomodar as outras pessoas, sair ligando para médico. Tá bom, escaneei aqui, deu 38,5, tá correto? O robô pegou, o robô confirmou. E tem isso, né? A gente tem de acreditar nos computadores. Então, o robô sabe fazer conta melhor que eu. A última ponta é o coitado do Pablo, né? Ele já tomava mais de uma dezena de remédios, então ela perguntou: e aí, tudo isso aqui de remédio, é isso mesmo? Coitado do menino, tá lá, tá doente, tá esperando. É isso, eu tomo um monte de remédio. Se passou por equipe de farmácia, equipe médica, enfermaria, robô de 7 milhões, não é o coitado do Pablo que ia conseguir impedir esse erro. E a mãe, lembra, para piorar, a mãe não estava lá porque ela estava acompanhando o filho mais novo, até porque o Pablo estava numa situação mais ou menos de rotina, então não tinha nada que demandasse muita atenção dela, que ela precisasse estar com ele, então estava acompanhando o mais novo. Bom, o Pablo tomou todo o remédio, teve convulsão, parou de respirar, ficou dias na UTI. Felizmente, dias depois ele se recuperou e aí ele pôde retomar o tratamento dele e voltar para a vida normal. Mas olha que absurdo, né? O menino quase morreu porque o sistema não foi desenhado como poderia. O que podia ter sido feito? Bom, eu pensei em algumas coisas aqui, queria ver de vocês, deixa nos comentários ali
outras opções de melhorar esse design. Certamente eles resolveram de algum jeito, né? Espero que, certamente. Mais um. Talvez se você simplesmente não tivesse o padrão, se você sempre tivesse que marcar 160 são miligramas por quilo ou são miligramas ponto, talvez já diminuísse esse erro, né? A chance desse erro. 2, você podia melhorar os alertas mais absurdos, né? Então, se eu estou te dando 10% a mais a dose, podia ser um alerta. Se eu estou te dando 100% mais que o normal, podia ser um alerta um pouco diferente. Dentro de medicina mesmo, tem alguns protocolos. No Brasil, por exemplo, tem um protocolo que é o seguinte: se a pessoa que é técnica está fazendo um exame de sangue e ela vê que o potássio está num nível X, eu não lembro agora os números, tá? Mas sei lá, 50 é muito alto, por exemplo. Essa pessoa tem que ligar para a equipe médica do paciente e tem que falar: olha, seu paciente fulano de tal está com potássio 50. Você pode repetir essa informação? E aí a médica ou o médico repete: meu paciente fulano está com potássio 50. Por quê? Porque eu só avisar, tá acima, tá tanto, talvez a pessoa passe batido. Se eu fizer essa pessoa repetir essa informação, tudo indica que ela recebeu. Isso tem sistema também, não sei se já aconteceu, às vezes você vai deletar alguma coisa importante com um banco de dados, e aí você não simplesmente clica confirmar. Tem muitas ferramentas que dizem, escreve aqui então, sim, quero excluir o banco de dados de usuários. É um negócio muito pesado, muita responsabilidade para um simples ok. E ainda, né, por fim, outra coisa que eu estava pensando nisso podia ter um estímulo à prevenção de erros, né? Então, sabe aquela história da Toyota, que se alguém na linha de produção puxar uma cordinha porque acha que alguma coisa está errada, a produção para e vão lá ver se está tudo certo ou não. Certamente, eu apostaria que não tem esse estímulo no hospital, porque para a enfermeira ficar com medo de demorar, de parar para perguntar, é porque não deve ser uma cultura fazer esse tipo de coisa, ou vão olhar feio, vão achar que está perdendo tempo. Bom, essas são algumas ideias, imagino que você tenha outras também. Queria muito que você deixasse nos comentários. E se você acha que esse exemplo, essas coisas que a gente comentou, são úteis, fazem diferença, deixe seu like também, isso ajuda bastante a gente entender o que está funcionando e o que não. Se inscreve no canal, entra no site que está aqui na descrição e deixa mais dúvidas nos comentários. É muito legal acompanhar as dúvidas das pessoas, beleza?